Oi? Boa noite, pessoal, boa noite todo mundo aqui que está entrando. Hoje nós temos um bate-papo muito especial, que é com a Fabiana. Fabiana é uma amiga muito querida do Rio de Janeiro, fisioterapeuta, doutora em Ciências da Reabilitação pela Uniswan, fez o doutorado dela na área de dor lombar, e ela vai trazer aqui um bate-papo bem gostoso para a gente tirar dúvidas, para a gente aprender como ser livre da dor lombar, tá? Então, Fábio, muito obrigada por aceitar o convite na nossa comunidade Livres da Dor. Nossa comunidade tem o intuito de levar conhecimento de coisas práticas e explicações de fácil entendimento para que possamos ser livres dos incômodos do dia a dia, que muitas vezes a gente faz muitos tratamentos e às vezes não tem resultado, ou que acaba que no decorrer a gente conhece profissionais que não têm tanto conhecimento sobre dores crônicas, neurociência. Então, aqui é uma oportunidade da gente levar esse conhecimento, possibilitar a liberdade em se autocuidar também, né, dentro de casa, no dia a dia. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e quero passar a palavra para você se apresentar um pouco. Depois a gente começa tirando algumas dúvidas e conversando algumas coisas. No final, pessoal, vou liberar para vocês abrirem câmera, microfone, fazerem a pergunta para a Fábio, para a gente conversar e sanar as dúvidas de vocês em relação à dor nas costas, dor lombar. Obrigada, Suelen, pelo convite. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos os presentes e os que vão escutar depois essa gravação, né? Às vezes a pessoa não pôde estar aqui nesse momento. Muito obrigada, é muito bom sempre conversar sobre dor lombar e conversar sobre dor e poder fazer o que você está falando, né? Quão importante é a gente difundir as informações, boas informações, né? Porque a gente sabe que por aí rolam muitas informações que geram medo nos pacientes, né? E que pioram a situação deles do dia a dia. Então, nosso objetivo, com certeza, é tentar dar as melhores informações aqui. Acho que vai ser um bate-papo muito, muito legal. E falar um pouquinho de mim. Eu sou fisioterapeuta, sou mestre e doutora em Ciências da Reabilitação, como a Suelen já falou. Tenho uma pós-graduação em Biomecânica também. Tenho outra pós-graduação na ENSP, que é na área da docência. Então, gosto muito de estar aqui também conversando, né? Acho que é parte desse processo de fisioterapeuta, né? Como fisioterapeuta. E hoje estou dando aula só na pós-graduação. Já dei aula durante muitos anos na graduação, hoje dou aula na pós-graduação e a maior parte das minhas dores são em neurociência da dor, assim como a Suelen também, que eu sei que ela também dá essa aula. E é muito bom, né? É muito importante a gente estar conversando sobre isso, porque apesar de ser um tema difundido, né, mundialmente, muito estudado, ainda é um tema difícil, né, que tem muitas atualizações, que a gente precisa estar constantemente ali estudando para que a gente possa dar as melhores informações para os nossos pacientes, né? Com certeza. Ô, Fábio, acho que, assim, vamos começar por uma linha cronológica também, de o que veio acontecendo ao longo dos últimos anos nas descobertas sobre dor lombar, o que pode, o que não pode, os mitos que a gente ouve, né? E que às vezes vão virando crenças e que não deixa a gente até se autocurar devido a essas crenças, porque a gente tem alguns bloqueios, medos de movimento. Então, primeiramente, dá um resumo, um geral, sobre o que é dor lombar, quais os diferentes tipos que podemos ter de dor lombar, e um pouquinho sobre questões de hérnia, protusão, relacionado com dor. Quando que pode vir a dor? Quando que, às vezes, uma dor não tem relação com isso? Então, consegue fazer essa linha aí? Muito obrigada. Vamos lá, gente. A dor lombar mais frequente em toda a população, ela se chama dor lombar... Oh, meu Deus do céu, esqueci. Dor lombar inespecífica. Faltou a palavra.
Inespecífica. O que significa isso? Ela é uma palavra estranha, né? Difícil, assim, mas ela quer dizer que não tem nenhuma causa grave, né? Então não tem uma fratura, não quebrou um osso, você não está com nenhuma infecção, você não tem nenhum processo inflamatório vigente. Então, essa é a maior parte da população mundial tem esse tipo de dor lombar, tá? Então, essa dor, ela é uma dor que a gente pode dizer que ela não é grave. Né? Ela não, quando eu falo grave, o que eu estou dizendo? Ela não é cirúrgica. Então, a gente pode ficar tranquilo quando a gente tiver uma dor lombar. Então, aquela dor lombar que tem uma dor nas costas, uma dor quando a gente movimenta, ela, né, dói, a gente pode ter isso e normalmente todos nós vamos ter pelo menos um episódio desse tipo de dor ao longo da vida. Então, isso é frequente. E se acontecer com você, a primeira coisa que eu posso falar é: não se desespere. Calma, porque acontece com a maior parte das pessoas e vai acontecer. Quando que a gente fica um pouquinho mais atento e a gente se preocupa um pouco mais? Quando o paciente tem uma dor que ela irradia para a perna, né, a chamada ciatalgia, que muita gente conhece, é o famoso nervo ciático. Fala, eu estou com o nervo ciático pensando aqui, está pegando. É aquela dor que desce do bumbum, vem pela lateral da perna, pode chegar na coxa, pode chegar até a perna e até o pé, né? Essa dor, ela se faz assim mais importante, a gente pode ficar um pouco mais preocupado quando o paciente tem perda de força progressiva. Então, é aquele paciente que ele vai tendo alteração de sensibilidade, ele toca e não sente mais como normalmente, tem uma alteraçãozinha, está queimando, está formigando, está dormente aquela região. E progressivamente ele vai vendo que a perna vai falseando, vai ficando com dificuldade de caminhar. Então, esse é o momento, esses são os pacientes que a gente fica um pouco mais preocupado. Só que isso só acontece, pessoal, com 1% da população, com 1% das pessoas que têm dor lombar. Então, a primeira coisa é, você está com dor lombar, fica calmo, tá bom? Não precisa ir correndo para fazer um exame de imagem, né? Muitas pessoas acabam, vou fazer logo uma ressonância. Não tem necessidade. Então, o que os guidelines falam para a gente é, se você tem dor com menos de 6 meses, 6 semanas, você não precisa fazer um exame de imagem, ok? A não ser que você tenha outros sinais e sintomas. Se você tiver febre, se você tiver dor noturna, perda progressiva de força muscular. Então, primeiramente, a gente precisa ter calma para a gente poder agir. A gente vai procurar um fisioterapeuta da sua confiança para fazer uma avaliação e ver se isso tudo, né, condiz aqui com o que a gente está falando. Isso mesmo, uma dor lombar, dei um jeitinho, fiz um exercício diferente que eu não fazia, estou com um nível de estresse mais alto, estou sedentário, e aí a gente vai saber, assim, a gente vai pensar que são vários os fatores que fazem com que a gente tenha dor lombar. A gente diz que a dor lombar ela é multidimensional, são muitas dimensões. Então, a hérnia de disco, ela é importante, ela impacta na dor lombar? Ela pode ser que ela impacte, mas pode ser que não. Às vezes a gente já tem uma protusão discal, que é uma hérniazinha bem pequena, a gente nem fala que é uma hérnia, há muitos anos. E aí a gente convive com aquela condição ali tranquilamente. Mas aí aconteceu alguma coisa, eu perdi o emprego, eu estou estressado, eu estou sem fazer exercício há 6 meses, e aí eu tenho dor na lombar. E aí a gente acaba culpando a protusão discal. Mas nem sempre a culpada é ela. Então, hoje, assim, como a Suelen falou, a dor lombar, ela foi ao longo dos anos mudando muito o nosso entendimento sobre a dor lombar e sobre o que fazer. Então, há alguns anos atrás, né, eu me formei lá em 2004, né, já tem 20 anos, a gente achava que a principal causa da dor lombar era a fraqueza da musculatura do core. Vocês já devem ter ouvido falar muito nisso, gente, tem que fortalecer o core, porque ele vai estabilizar a minha lombar. E isso vai fazer com que eu não tenha dor. Sabe? Para quem não sabe, o core é essa parte da região abdominal, tá? Então, muitas vezes a pessoa fala, eu tenho que fortalecer meu abdômen, fortalecer o abdômen. E isso a gente já viu que não é bem por este caminho, já ficou no passado, né? Sim, a gente achava que a gente precisava, né, ativar essa musculatura profunda, né, principalmente ali da coluna lombar. São aqueles exercícios clássicos de barriga para dentro, né? Aperta o umbigo para dentro. Segura. Segura. A gente fazia muito isso, eu fiz muito isso, eu dava aula disso. Mas é porque na época era o que a gente sabia que era, a gente achava que era o mais eficiente para dor lombar. Com o passar dos anos, pessoal, o que a gente foi vendo é que tinham muitos pacientes que tinham essa musculatura muito forte e tinham dor lombar.
E a gente falou assim, ué, como pode isso, né? O cara é super forte, o cara malha, sarado, abdômen trincado e ele tá com dor lombar. E a gente começou a ver que o que acontece é que muitas vezes, quando a gente ativa essa musculatura do core, a gente também ativa toda a musculatura ali do tronco, a de trás também. E a gente observou que pacientes com dores lombares normalmente têm essa musculatura de trás muito ativada. Então, o que a gente achava que esses pacientes tinham fraqueza dos músculos, na verdade, o que a gente está vendo é que não. Muitos deles têm essa musculatura, na verdade, extremamente ativada. E aí vocês podem perguntar assim, ué, mas como é que eu ativo muito essa musculatura? É malhando muito? Nem sempre. Por exemplo, se você ficar sentado muito tempo na mesma posição, retinho, esticadinho, como muitas pessoas acham que é a maneira correta, que é retinho com o bumbum empinado, essa musculatura ela fica muito ativa. Então, ela trabalha por muito tempo. E a gente sabe que um músculo forte é um músculo que contrai, mas um músculo que também relaxa. Se ele só contrai, ele fica extremamente cansado, né? E isso não faz com que você tenha uma saúde da sua coluna lombar. Então, olha que curioso. Isso. E muitas vezes, sabe, pegando o gancho, o estado de tensão da pessoa leva essa ativação também, né? Aquela pessoa extremamente tensa, ativa, rígida no dia a dia dela. Então, leva para essa mesma ativação, essa somatização também, né? Um sistema nervoso extremamente ativo, que às vezes não sabe relaxar, mudar, ficar mais maleável. Sim, a gente está super em alta aí com o Divertidamente 2, né? Nos cinemas. Aham. Eu assisti ontem e Quero recomendo a assistir. todos, porque é maravilhoso, né? E aí a gente sabe que quando a ansiedade, né? A gente tem níveis altos de ansiedade, estresse e depressão, a gente tem uma maior sensibilidade, né? Então você tem já estudos mostrando que a gente tem maior dor lombar quando a gente tem níveis mais altos de ansiedade, estresse e depressão. Então, realmente, a musculatura fica, né, o sistema nervoso central, ele fica em estado de alarme, né? Quando vocês virem lá o filme, vocês vão ver, né? Aquela hora ali que a ansiedade está trabalhando a toda, você fica realmente num alarme. Então, quando a gente também protege demais a lombar, então, quando a gente fica com medo de fazer um movimento da lombar, então, quando você pensa assim, nossa, não posso deitar nessa cama, porque essa cama vai fazer minha coluna doer. Ou não posso sentar nessa cadeira, porque essa cadeira faz a minha coluna doer. O que aconteceu com o seu sistema nervoso central? Ele já ficou mais ativo. Ele já ligou ali o alarmezinho referente à dor lombar. E você tem mais facilidade de ter dor lombar. Já entrou Então, no modo de proteção, né? Ele quer te proteger, mas ele ativou contrário a gente mesmo, né? Fez uma ativação contrária, ou seja, você acha que não vai te prejudicar sentar lá naquela posição ou naquela cadeira, se você evitar, mas a própria evitação gera essa ativação. exato. E aí gera uma hipervigilância também, que é essa, né, esse cuidado excessivo que o paciente tem, né, de posso fazer as coisas. Gira a evitação, né, que você falou, o paciente entra num ciclo que é medo e evitação, ele tem medo de fazer aquele movimento, então ele evita. E se a gente evita um movimento, a gente é bom em realizar o movimento? Não. Não. A gente só é bom no que a gente faz muito, né? Sim. Então, a gente é bom, nós somos boas fisioterapeutas, se Deus quiser, porque a gente estuda muito e a gente mete muita mão na massa, né? O tenista é muito bom porque ele treina muito, né? O saque, ele vai treinar o saque. Se ele tem alguma coisa que ele é fraco, ele vai treinar para se tornar bom. Então, como vamos ser bons em movimentar a coluna quando a gente não movimenta? Quando a gente enrijece, quando a gente evita os movimentos. Então, a gente fica ruim de fazer os movimentos. Então, isso é extremamente interessante a gente conversar com os nossos pacientes, para eles entenderem isso. A gente só é bom no que a gente faz. Então, se eu nunca abaixo, né? Eu me protejo, eu estou sempre com a coluna retinha. O dia que eu abaixei para pegar um objeto, eu vou travar. Mas eu não travei porque o movimento de abaixar é ruim. Eu travei porque eu não sou bom em abaixar, porque eu nunca abaixo, eu evito abaixar. Então, acho que é muito interessante a gente conversar sobre isso, a gente, né, desmistificar os movimentos, o medo dos movimentos. Eu sempre falo, não existe um movimento ruim. Existe um movimento que, de repente, você não está apto a realizar naquele momento, naquele dia,
com aquela amplitude, com aquela intensidade, com aquele volume, porque você não treinou. Mas você vai conseguir. É só a gente fazer devagarinho. A gente ir aos poucos expondo os nossos pacientes aqueles movimentos que eles têm medo, que eles têm receio, né? O Fábio, eu vou pegar o gancho aqui, depois a gente volta em questões de hérnia e protusão, que eu acho que é bem importante a gente falar, mas assim, também, para todo mundo que está assistindo esse bate-papo, só a gente sintetizar. Quando a gente fala que não tem que ter medo do movimento, também não quer dizer que você vai fazer um movimento que o cérebro já aprendeu que está protegido e que gera dor. Então, é isso, você vai expor de uma maneira com que o cérebro se sinta seguro, com que seu corpo se sinta seguro de fazer o movimento. Isso, na fisioterapia, a gente chama de exposição gradativa ao movimento. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa se lesionou pegando, ou sentiu dor, não, às vezes nem teve lesão, sentiu um travamento, uma dor, pegando um galão de água do chão. E ali, junto com a situação da vida dele, que a gente vê que o estresse, a ansiedade, quadros depressivos potencializam dor, e a dor lombar, ela é multidimensional. Então, imagina, ela teve uma sensação de travamento quando pegou do chão. Na cabeça dela, talvez na cabeça de muitos de vocês, eu não posso pegar coisa pesada do chão porque eu me machuco. E automaticamente a gente vai parando de fazer movimentos funcionais na nossa vida, de pegar as coisas no chão, porque fica aquela memória de dor associada àquela vez que pegou o galão de água no chão. Então, o que a Fábio está explicando é justamente isso. É a questão de ficar uma memória, um medo do movimento, evitar o movimento. E como você não treina para fazer novamente o movimento pelo medo, quando precisar fazer, pode ser que o teu corpo relembre aquele trauma, né, Fábio, também. E gere dor por não estar ali habituado. Por isso que entra essa questão da exposição gradativa ao movimento, correto? Sim. Como uma pessoa que está em casa, que tem dor lombar, que associou que pegou algo do chão, ou foi empurrar um móvel, e sentiu a dor, e hoje ela tem medo de fazer essas coisas. Como seria para ela fazer dentro de casa uma exposição gradativa ao movimento? O que você traz de ideia só para ela entender melhor o que é essa exposição gradativa ao movimento? Sim, a exposição gradativa, então, se ela tem dor para abaixar, para levar a mão em direção ao solo, né? A gente pode, por exemplo, começar com a paciente deitada, para começar de uma maneira bem tranquila, sem nenhum risco de você ter medo do movimento ou de sentir dor. Então, a gente pode começar deitado e, por exemplo, fazer o movimento de trazer os dois joelhos em direção ao peito, que seria o contrário de levar a mão em direção ao chão. Isso. Então, você pode fazer devagarinho, traz os dois joelhos, pode abraçar um pouco e voltar, vai trabalhando essa musculatura abdominal, por exemplo, faz algumas vezes. Então, depois, a gente pode fazer o movimento de lado, a gente pode trazer uma perna de cada vez para cima. Depois a gente pode evoluir para sentado. Sentado, a gente afasta as pernas e aí a gente coloca as duas mãos em direção ao chão e volta. Nesse momento, eu faço muito esse exercício com os meus pacientes. E aí é muito curioso, porque muitos pacientes fazem assim, ó, eles abaixam e depois eles não voltam, ó, desfazendo a curva. Eles voltam assim, ó, eles fazem uma hiperextensão da coluna, eles jogam o bumbum para cima, ó, e volta assim reto. Quando você faz isso, você aumenta a tensão desse músculo aqui de trás, que foi aquilo que a gente conversou, que o músculo de trás também tem que relaxar. Então, a gente pode treinar sentadas, duas perninhas afastadas. Eu sempre peço para colocar as duas mãos entre as pernas, e aí faz a flexão, leva a mãozinha, a cabeça, enrolando, mão lá no chão, depois volta desenrolando. Então, a gente começa a trabalhar essa flexão do tronco. Com respiração livre, não precisa fazer amplitude máxima, você pode ir dentro de uma amplitude de conforto e voltar. E aí, o importante faça numa amplitude pequena e vai aos pouquinhos. Fez ali 10 repetições, descansou. Vamos fazer mais 10? Vê se dá para aumentar um pouquinho a amplitude. Se não der, tudo bem, amanhã a gente tenta de novo.
Então, a gente vai aos pouquinhos. Depois dessa evolução, eu gosto de fazer assim, quando você já estiver bem, paciente, já está conseguindo fazer bem. Você coloca as duas mãos lá embaixo e aí você só sobe o bumbum da mesa, né? Da cadeira, onde você Da estiver sentado, da cadeira. cama, Aham. da cadeira. Sobe o bumbum, volta na cadeira, depois desfaz a coluna. Então, coloca as duas mãos lá no chão, sobe o bumbum, volta, desfaz a coluna. E aqui a gente já começou a trabalhar também o movimento do joelho começar a esticar, devagarinho, Um né? balanceio. Um Uhum. balanceio devagarinho, mobilizando, tá? Depois a gente pode evoluir para um banquinho mais baixo. Então, você pode pegar uma banqueta ou coloca assim, 3 livros, 4 livros no chão, e aí você vai sentar ali. E aí você vai colocar as duas mãozinhas no chão e você vai ter que levantar mais o quadril, ver se vocês estão acompanhando, né? Sim. Mais o quadril. Até Hum, que depois você já pode fazer o movimento de colocou a mão, subiu o quadril e aí você sobe o seu sobe a tronco todo. coluna. E Uhum. aí volta, ok? E aí até o momento que você consegue abaixar, botando a mãozinha lá no chão, sem sentir desconforto na coluna. E depois, com o tempo, você pode até associar com uma garrafinha de água e trabalhar o Sim, movimento já pegando peso, simulando, vou pegar um peso. Daí passa em casa, não tem um pezinho, não está fazendo fisioterapia acompanhado com alguém, né? Que a gente sempre recomenda, ou não está na academia, pega lá um saquinho de arroz de 1 quilo, e você vai sim, gradativamente trazendo segurança do movimento para você, né? Então, isso é isso, muito importante. Isso é sim, exposição gradativa. Então, sim, o que acaba acontecendo? Quando a gente fala, às vezes, no consultório, olha, não força, vamos fazer gradativamente, vamos retornar ao movimento. Às vezes, muitas pessoas, elas não têm a paciência também de fazer essa exposição gradativa. Aí faz um pouco, o corpo ainda, né, o cérebro ainda não associou o movimento como seguro, e ele ainda pode entrar num quadro de alerta e ativar essa musculatura novamente. E sim. claro que também associado aos outros multifatores, né, Fábio, que pode estar ativando essa coluna, essa musculatura, Sim, uma né? coisa que é bem importante falar isso, né, Su, que você falou. A gente precisa ter paciência e entender que isso é um processo. Pode ser que seja rápido, pode ser que em 2, 3 sessões a gente melhore, mas pode ser que a gente precise de um pouquinho mais. Então, a gente vai ter que acompanhar o paciente aos pouquinhos fazendo isso e o paciente entender que é aos poucos. Porque o que acontece é o seguinte: se a gente pular a fase, se a gente for rápido demais, você vai ter aumento da sintomatologia, dos seus sintomas, das suas dores, e aí você vai voltar 2 casinhas, né? A gente não vai conseguir progredir. Aí você vai ficar com mais dor, a gente volta e depois vai ter que começar lá do comecinho de novo. Então, mais Sim. vale o devagar e sempre. Eu falo para os pacientes, o nosso lema é devagar e sempre. Então, vamos aos pouquinhos, não vamos pular fases, um dia de cada vez. A literatura, pessoal, é muito freio de mão puxado em relação a isso. A literatura diz que o ideal é a gente aumentar 10% da carga, do volume por semana. Então, Aham. pensem bem, assim, a literatura, ela vai bem devagarinho mesmo, tá? Se a gente quiser fazer essa exposição aí gradativa. E acho que é legal, Su, falar que nesse momento, acho que a grande virada de chave, porque assim, a gente precisa corticalizar, né? Então, o sistema nervoso central, pessoal, precisa entender que esse movimento, ele é bom, que ele não é um movimento que gera dor, ele não é um movimento ruim, né? Então, para isso acontecer, a gente precisa de repetição. Então, Uhum. o grande segredo aí vai ser repetir os movimentos. E aí, quando a gente repete, o paciente não sente dor, quando você, paciente, não sentir dor nesse momento, você vai ter uma nova experiência de dor. Porque o que é dor? Dor é uma experiência. Então, nesse momento, nós fisioterapeutas, o que a gente está fazendo com o paciente? A gente está ressignificando a dor dele. Então a Isso gente consegue mesmo. dar uma nova experiência para ele. E aí a Uhum. gente consegue tirar esse alerta, esse sistema de alerta vai desligar, né? E aí ele vai conseguir depois conseguir fazer novamente o movimento sem lembrar que foi tão ruim, né? Sem ter essas lembranças, tendo um novo significado. A gente vai dar um novo significado para esse movimento. Isso é extremamente Sim. importante. Com certeza. Ô, Fábio, e agora a gente voltando um pouco em questão de hernia e protusão, aqui dentro do consultório,
a minha área é mais cabeça e pescoço, eu auxilio alguns pacientes orientando, conversando, mas não de fato tratando essa parte lombar. Mas o que eu vejo é muitos chegam com crenças já estipuladas no exame que, infelizmente, é pedido às vezes desnecessariamente, e quando vê a alteração no exame, que o médico fala, você tem uma hérnia, você tem 2 hérnias, tem protusão, o paciente ele já entra numa bolha de incapacidade pelo próprio diagnóstico, né? Então, eu sei porque com 26 anos, eu tive um diagnóstico de 3 hérnias lombar pós um travamento, e eu não entendia sobre dor, eu não entendia sobre neurociência, e eu ficava assim, meu Deus, quando eu tiver 40 anos, o que vai acontecer com a minha coluna? E eu sei que eu tive 3 anos consecutivos, todos os dias de dor lombar. E assim, eu trocava travesseiro, colchão, tênis, tudo que a gente ouve e fala, e fazia pilates, mas saía do pilates super vigilante, e não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E eu lembro que quando eu comecei o curso de dor, o Dr. Manuel Jacobson, um neurologista o diretor da USP, ele falou sobre os achados, né, radiológicos, e o quanto isso não justificava a maior parte das dores. E no dia eu falei assim, então eu tô tendo dor à toa. Aí eu saí de lá, tipo, com a minha mente, falei, eu posso parar de ter dor? E assim, de verdade, desde então, eu fiz o curso em 2014, nós estamos em 2024, faz 10 anos que eu tive, assim, raríssimas vezes de dor lombar, quando o meu cérebro entendeu que às vezes eu estava em perigo ou alguma outra situação aconteceu de alguma sobrecarga, tanto de estresse quanto física, mas assim, nunca mais eu tive dor consecutiva. E eu faço tudo que é movimento, então eu até converso, né, com alguns pacientes falando, não, você é livre para fazer, vamos tentar entender a dor nesse sentido mais completo, né? Então, o que eu quero que você comente agora é sobre isso, sobre o quão realmente a gente já falou da hérnia, falou assim de algumas lesões que podem gerar essa alteração progressiva que nos chama atenção e com certeza a gente vai avaliar, mas assim, o quantos os pacientes chegam presos a diagnósticos e que são mitos, a real verdadeira ligação de uma hérnia e uma protusão com um quadro de dor. Uhum. Isso é muito, muito interessante. Que bom que você foi libertada, né? Sim. Tem muitos pacientes que eles falam assim, muitos pacientes como você, que só de receberem uma boa informação já começam a melhorar, porque eles já ficam menos vigilantes, já começam a se movimentar um pouco mais. Eles falam, nossa, eu não acredito. Então, se eu soubesse disso, eu já estava fazendo isso há muito tempo. Então, tem pacientes que melhoram assim, né? Quando vem para a gente entende que existem pacientes que já estão mais preparados do que outros para receberem essa informação. E a gente precisa respeitar essas crenças deles, porque muitos foram profissionais de saúde de extrema confiança que passaram aquela informação para ele, né? Então, eu sempre falo que, primeiro, o fisioterapeuta precisa ganhar o paciente, a gente precisa ter uma boa aliança terapêutica, o paciente precisa confiar na gente, para a gente conversar sobre esses grandes mitos que existem, né? Tais como, eu não posso abaixar, porque minha hérnia vai para trás e vai abrir, e vai piorar, a gente já sabe que isso não existe. Existem muitos vídeos disso na internet também, que as pessoas, né, os pacientes acabam procurando. Isso deixa os pacientes com mais medo, né, mais receosos. E assim, pessoal, quando você abre lá a sua ressonância, tenho desidratação do disco, eu tenho hipertrofia do ligamento amarelo, eu tenho artrose na coluna, eu tenho uma protusão discal. Eu sempre falo, olha, você tem quantos anos? Eu tenho 50 anos.
Passou de 46 anos, né, assim, é normal, tá dentro, né, da faixa etária que o paciente vai ter tudo isso. É como se tivesse cabelo branco e ruga. Então, a gente não começa a ter ruga por fora, a gente não começa a envelhecer, ter cabelo branco, a gente também vai ter por dentro. Então, é isso é um sinal de envelhecimento. Mas não quer dizer que você está fadado a ter algum problema grave, que você vai parar de poder correr, que você não vai mais poder se abaixar, que você não pode mais ver celular, né? Porque o pescoço vai doer, né? E nem Então, esses são que vai estar condenado a ter dor sempre, porque dor a isso. gente pode tratar e melhorar independente das alterações, né? Isso. Então, dor não significa lesão, né? Então, esse é um dado importante sempre a gente passar para os pacientes, que Sim. dor não é sinônimo de lesão, que a gente achava que era. A gente achava alguns anos atrás que, poxa, tem dor, tem algum problema. Hoje a gente sabe assim que tem dor, cara, vamos investigar, porque pode um monte de coisa estar acontecendo. Pode ser que tenha algum acometimento físico muito grande, beleza, mas não necessariamente. Às vezes o acometimento físico dele é muito pequeno, mas ele está passando por um problema psicológico muito grave, um problema social muito grave. Ele não está super sedentário. Isso é importante, Su, de falar. A principal causa de dor lombar, gente, é sedentarismo. Então, ficar vendo Netflix, né, o dia inteiro aí, ou não fazer atividade física regular, e vamos lembrar que a gente precisa aí, pela Organização Mundial de Saúde, de 150 minutos por semana, né? Então, não é tanta coisa assim. Então, Não. sedentarismo é a principal causa de dor lombar. É. E a gente, eu gosto de falar também sedentarismo, não só na questão de fazer atividade física, mas de não ter movimento no dia a dia. Às vezes a pessoa até vai para academia, né, Fábio? Mas fica 8 horas sentado, não faz pausas, não levanta, não tem uma vida em movimento. Então, além da atividade física, também variar as posturas, variar, né, o movimento de sentar, levantar, ir no banheiro, beber uma água ou no trabalho, é muito importante, né? Sim, Então, tudo isso. com Ô, certeza. Fábio, só para a gente abrir agora, daqui a pouco, mais um minutinho para as perguntas, quem tiver, tem uma pergunta. A questão da dor lombar, ela entra dentro dos, eu acho que é uma das seis principais dores mundiais. Se eu não me engano, é dor de cabeça, a terceira, dor lombar é a segunda, dor cervical é a quarta, né? Então, assim, acomete muita gente. Dentro de tudo que você estudou, que você estuda, que você ensina aí no consultório, o que seria, assim, uma virada de chave mesmo para o paciente ficar muito bem, até como evitar, que eu sei que muitas vezes a gente não consegue evitar algumas dores na vida, mas também para a pessoa falar, olha, vai por esse caminho que você vai mudar a situação. O que você indicaria? Ótimo. Su, só um dado, né? A dor lombar é a principal causa de anos vividos com incapacidade em todo o mundo, Nossa, né? é Há muito. muitos anos, né? Desde aquele Burden of Diseases, que é um estudo super importante no mundo inteiro, desde 2017, se eu não me engano, ele é número 1. Então, Ah, realmente é um então, olha problema. só. Ela é um problema de saúde pública mundial e a gente precisa falar sobre isso mesmo, porque é extremamente importante. Eu acho que a principal dica, né, principal recomendação que eu daria para um paciente não ter dor lombar é que ele seja ativo. É o principal. Então, é isso que você falou. A gente precisa se movimentar, a gente precisa variar as posições. Então, eu costumo conversar com meus pacientes. A nossa coluna ela foi feita para fazer isso e para fazer isso. Então, façam isso, né? Então, a gente precisa movimentar a nossa coluna, não Aham. ficar sempre do mesmo jeito. Então, se a gente tiver movimento, se a gente fizer atividade física regular, isso assim já diminui muito a chance da gente ter uma dor lombar, principalmente as dores lombares persistentes, né? Que são aquelas dores lombares crônicas que duram mais do que 3, né? Os outros aspectos também vão ser. Travou. Travou, voltou? Aí voltou. Aham. Então, esse eu acho que é o principal ponto, assim, que eu falaria gente, vamos nos manter ativos, vamos movimentar a nossa coluna em todas as direções para você ter essa qualidade de movimento.
Ô, Su, vou só Perfeito. dar um exemplo que é bem prático, que eu falo com meus pacientes no dia a dia. Eu sempre falo assim, olha só, tem uma poça aqui, eu preciso atravessar a poça, né? Então, eu atravessei assim com um passinho para frente, o meu cérebro falou, ah, maravilha, Fabiana, fácil, vou fazer sempre do mesmo jeito. Ele vai querer economizar energia, fazer sempre do mesmo jeito. Só que se a gente, um dia passar a poça de lado, outro dia de costas, outro dia dá uma cambalhota, outro dia dá uma estrela, um dia salta com uma perna, salta com a outra, salta com as duas, eu variei as possibilidades. Isso se chama variabilidade motora. São duas palavrinhas chaves para o nosso sucesso. Por quê? Quanto mais eu ensinar ao meu corpo as maneiras que ele pode se movimentar, quando eu precisar pegar uma caixa de cerveja no chão, quando eu precisar pegar meu neto no colo, quando eu precisar fazer algum movimento desse, o meu corpo já está preparado. Ele já Vai passou por ter, esse movimento. vai ter vários recursos já aprendido. Exato. Então, você está com o corpo mais preparado para o dia a dia, para o que vier. Sim. Precisou correr, teve alguma coisa, você precisou dar uma corridinha, você está preparado para isso. Agora, se a gente sempre faz tudo do mesmo jeito, senta do mesmo jeito, só dorme de ladinho do mesmo jeito, evita muitas das coisas, o seu corpo não vai estar preparado. Adorei, Fábio. Eu acho que sintetizou maravilhosamente bem. Ah, Né? que bom. Adorei o exemplo da poça. Isso para tudo, é bem isso, é a gente estar preparado. Né? A vida nos requer isso. Estratégias de gestão. Eu falo muito no consultório para dores de cabeça. Qual a sua estratégia? O que você fez de estratégia? Por qual caminho você vai seguir? É a mesma coisa. Ter vários tipos aprendidos de movimentos para, na hora que precisar, entrar essa estratégia. Isso Né? aí. É isso aí. Então, excelente. Fábio, só para eu finalizar aqui e abrir para todo mundo, quero te agradecer muito por esse bate-papo. Acho que clareou já muitas coisas. Acho que cada um aqui vai ter uma liberdade de perguntar. Também quero te fazer 2 perguntas específicas. Mas muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por Imagina. essa explanação maravilhosa, essa aula aí que você nos deu, tá? Ah, prazer. Pessoal, fica à vontade quem quiser perguntar para a Fabi, tá? Vou dar aqui 10 minutos para a gente fazer uma troca, então sei que tem a Mari, a Diná, a Mônica, a Karine, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Tudo bem? Deixa eu só... Uhum.